Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. Hoje o banco, pessoal, está extremamente descontado. Inclusive, né, quando a gente pega aqui de um ano para cá, perceba que o Banco do Brasil, do último topo, lá quando ele reportou o balanço do primeiro trimestre de 2025, a ação estava sendo cotada em R$ 29,00 e agora já acumula uma desvalorização de mais de 26%. Então perceba que o banco, né, segue aí em queda. E será que agora abriu uma margem de oportunidade para Banco do Brasil? A gente sabe que o balanço do primeiro tri está se aproximando, a perspectiva do mercado não é nada otimista, o banco está bem abaixo do valor patrimonial e mais, para quem ficar comigo até o final desse vídeo aí, eu vou revelar um estudo mostrando que o Banco do Brasil poderia subir até mais de 1000%. Eu posso estar parecendo sensacionalista, posso estar parecendo que estou enganando aqui vocês, mas pessoal, fiquem comigo até o final e vocês já vão ver aí esse estudo fantástico sobre Banco do Brasil, que o mercado acaba deixando de lado, uma ação aí de qualidade que está passando por um mau momento, mas que poderia para o investidor atento configurar uma boa oportunidade. Claro que lembrando que nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro, né, pessoal, que o Banco do Brasil, quando a gente pega aqui na carteira do canal, ele é a maior posição da carteira e hoje ocupa 39,49% da carteira total de ações do canal. É uma posição que eu construí no longo prazo. E em segundo lugar também tá outro bancão, que é o Itaú, né? Que veio ocupar aí também uma grande posição. Então, juntando os dois, já dá sim uma porcentagem bem expressiva aqui da carteira de ações do canal. E claro que eu acredito nos dois para médio e longo prazo. Quando a gente pega aqui o Banco do Brasil, a gente percebe que, recapitulando, né, o que aconteceu aí no ano de 2025, que foi um detrator do lucro do Banco do Brasil. O lucro do banco saiu ali dos seus 37 a 36 bilhões para a casa dos 20 bilhões. O banco tem sofrido com a crise do agronegócio, aumento na inadimplência rural e também tem sofrido com taxa Selic, né, nas alturas. Porque para quem não sabe, pessoal, muitas pessoas acham, né, que a Selic beneficia o setor bancário, e não é bem assim. Na verdade, quando há um aumento na taxa Selic, isso tende a encarecer o custo de captação dos bancos, né? Mesmo que ele aumente o seu spread, tecnicamente, pessoal, o custo de captação vai aumentar e muitos clientes, né, vão acabar aí não pegando empréstimo. E detalhe que os clientes que já têm empréstimo não vão pagar os seus empréstimos, o banco vai ficar inadimplente, né? Tendo que provisionar uma parte desse prejuízo de uma forma aí de PDD, que a gente chama, né? Mais comumente aqui ligado para o setor financeiro. E aí o que acontece? Essa pressão que aconteceu no Banco do Brasil. Então são esses principais detratores. Porém, o que tem acontecido aqui no Banco do Brasil tende a ser reversível, tende a ser algo cíclico. E três fatores que poderiam, né, gatilhar aqui uma recuperação mais consistente do Banco do Brasil é justamente aí, o primeiro ponto é o próprio agro, pessoal. Se o agro voltar a reagir, né, como por consequência em períodos anteriores, você pega aí, ó, o preço da soja, olha o tamanho da desvalorização que tem acontecido aqui na soja nesses últimos tempos. Perceba que a soja caiu ali, né, de 18,0 para essa faixa de 11,9. Então perceba que é uma baita desvalorização. Só que agora a gente está enfrentando um cenário muito parecido e muito otimista para o agro, pelo menos considerando aqui numa lupa de médio prazo, que é o quê? A valorização do petróleo. Por mais que o petróleo suba e se aumente a inflação e o custo dos fertilizantes, tecnicamente um fertilizante mais caro tende a trazer um efeito de alta no preço das commodities agrícolas, repetindo um cenário muito parecido no qual a gente enfrentou no ano de 2022. E aí o Banco do Brasil ele poderia se beneficiar deste cenário de agro indo nas alturas, né? Uma
commodity subindo aí além do esperado, como soja, milho, algodão, o Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agronegócio, pode se beneficiar, né, de uma recuperação aí mais consistente do agro para o ano de 2026. Então, o primeiro fator que poderia impulsionar os resultados do Banco do Brasil é o próprio agronegócio voltando a se recuperar. Olha o que aconteceu aqui do ano de 2021 para o ano de 2022, um ano que o agro se deu bem, o lucro do banco saltou 10 bilhões. Isso reforça o caráter cíclico do Banco do Brasil. E para quem compra na baixa, pode ser uma boa oportunidade. Vamos olhar quanto que as ações se valorizaram lá no ano de 2022, para quem se aproveitou para comprar naquele período em que o banco estava passando aí, né, tecnicamente por uma recuperação. Para você que comprou aqui, ó, no fundo de 2022, você conseguiu mais de 60% de rentabilidade em pouquíssimos meses. Então perceba o potencial, né, de você comprar Banco do Brasil na baixa, porque aí você amplifica e muito o seu retorno. Então, se a ação voltar aí de novo, né, quem sabe, o mercado dá mais uma oportunidade da ação voltar para baixo de R$ 20, poderia configurar uma boa oportunidade para quem está olhando aí para a recuperação do banco. Outro fator que poderia trazer aqui, né, uma recuperação mais expressiva do Banco do Brasil é a própria taxa Selic, porque a Selic alta, como a gente falou, encarece para os bancos e, por consequência, uma Selic em queda para o ano de 2026, isso aqui já pode trazer um alívio, né, na margem financeira do Banco do Brasil, um alívio na inadimplência, o banco vai conseguir converter mais lucro, dado de que uma taxa Selic menor, os clientes, né, principalmente o Banco do Brasil, que tem aí tecnicamente uma grande parte da carteira de crédito voltada para um público de poder mais enfraquecido, claro, não chega como o Bradesco, né? O Bradesco tem uma carteira de crédito muito sensível, voltado para PF, voltado para pessoa física, mas o Banco do Brasil, ele tem para pessoa física, porém para a parte consignado. Já tem ali tecnicamente o funcionalismo público, que é onde o Banco do Brasil concentra a sua carteira de crédito, é mais forte, né? Quando você compara, por exemplo, com o Bradesco, que é puramente a PF mais endividada. Então, o Banco do Brasil ele tem uma certa resiliência, mas não é estilo Itaú, né? Que tecnicamente é o cliente ali de alta renda. Detalhe que o Banco do Brasil também está se posicionando nesse setor de alta renda, então ele visa aumentar a rentabilidade num setor mais corporate, num setor mais resiliente, como tem feito o Itaú, justamente para que, nesses momentos que o banco estiver passando com crise no agro, Selic em alta, ele consiga controlar mais a queda desse resultado. Porque assim, pessoal, é normal o banco cair, né? Quando há um resultado ruim, quando há um cenário macroeconômico desafiador, mas o banco tem que fortalecer o micro, né? Ele tem que fortalecer internamente para ele não ter essas quedas violentas de lucro. Mas claro que para o investidor de longo prazo, essas quedas podem ser muito boas, porque o mercado tende a exagerar na precificação do Banco do Brasil, jogar um banco muito barato. E você pode se aproveitar dessa assimetria, né? A gente vai chegar já já. Então, só do fato aí da Selic já começar a reduzir, isso aqui já poderia trazer um potencial de recuperação para o Banco do Brasil mais consistente, olhando para 2026 em diante. E agora a gente vai para a parte mais importante, que é o que, pessoal? O valuation, tá? Esse é o terceiro ponto que pode fazer o Banco do Brasil disparar e trazer uma boa rentabilidade. Antes da gente tratar de valuation, se você pega as ações do Banco do Brasil aqui desde o Plano Real, eu separei um estudo aqui exclusivo de Banco do Brasil, que eu até salvei, né? Peguei aí num site chamado Hub3. Esse site ele é muito bom, porque ele olha a cotação nominal da época, já descontando os efeitos de bonificação, de splits, de subscrição. Essa é a cotação real das ações do Banco do Brasil nos anos 2000. Então, pegando sobre a cotação atual de R$ 21,80, se você divide pela cotação de 26 anos atrás, o Banco do Brasil subiu na cotação, mesmo agora com essa baixa, em mais de 9.800%. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, o banco foi um baita gerador de valor. Isso que eu tô jogando aqui na conta, somente valorização, tá? Eu não tô colocando aí a questão do dividendo, porque nessas ações aqui não se considera o dividendo. Então a gente já vai tratar disso já já. O Banco do Brasil deu 19,33% ao ano. E se você coloca isso aqui, né? 19,33 somado com 8,5, que foi a média do Banco do Brasil de dividendos nos últimos anos, o banco proporcionou aí para o investidor, pessoal, mais de 27% ao ano na média, mesmo nesse cenário, né, de baixa nas ações. Então, olha só o tamanho da rentabilidade. Só para você ter uma ideia, né, de você ter aplicado ali, vamos supor, 100 mil, 100 mil uso como base, dá para você tratar com qualquer capital. 100 mil nas ações do Banco do Brasil há 26 anos, sem você fazer mais nenhum aporte, tá? Apenas deixando ali o investimento parado, só reinvestir nos dividendos.
tecnicamente você conseguiu transformar 100 mil em mais de 59,5 milhões. Então perceba aí, né, que por consequência o Banco do Brasil foi uma baita geração de valor para os seus acionistas. E só com valorização, se eu desconsiderar dividendos, olha aqui, ó, você transformou em 9,2 milhão em 26 anos, tá? Então perceba aí que o retorno realmente foi magnífico. Só que olha o poder do provento no longo prazo, essa é a importância. E agora, por fim, vamos para o valuation. O valuation, pessoal, para mim tá muito barato. Primeiro, ó, se você jogar o preço sobre valor patrimonial, supondo a recuperação do agro, supondo a queda na Selic, supondo o fluxo de capital estrangeiro, voltando com mais força para o Brasil, para os emergentes, consequentemente você pode ter aí um Banco do Brasil voltando a negociar em 1,57 vezes o seu valor patrimonial, o que já traria, já de médio prazo, nem estou colocando aqui para o longo prazo, você poderia considerar uma alta de 137% nas ações, te trazendo uma boa rentabilidade. Fora que se você trabalha com a recuperação de Banco do Brasil, você pode estar comprando yield futuro muito barato, fora um PL muito baixo também, né? Porque geralmente, pelo histórico do Banco do Brasil, quando há essas crises intensas no agro, na Selic, o banco demora de 2 anos e meio a 3 anos para recuperar o seu resultado anterior. Isso aconteceu no histórico do Banco do Brasil. Então, supondo que daqui a 3 ou 4 anos o banco volte a ter um lucro na faixa de 37 bilhões e um ROI de mais de 18% no longo prazo, você pode supor, né, que o banco está cotado por 3,3 vezes de preço-lucro, que poderia fazer com que você está comprando hoje um banco aí muito barato. E se você usa o inverso do PL aqui nesse cálculo, você pode denotar que o Banco do Brasil gera um earning yield tá, de 29%, quase 30% do valor de mercado do banco, tecnicamente está sendo traduzido em lucro líquido na base de recuperação. Então olha só, né, o potencial de valor. E se ele voltar com um payout maior, olha o seu yield lá na frente, quase 13,5% ao ano. Perceba então que o Banco do Brasil tem todo o potencial para retomar com bom provento. Aí se você joga esse provento de 13%, soma com uma taxa de crescimento, ó. Hoje o banco tá, vamos supor, 45% de payout. Vamos ser justo aqui, né? Se o banco voltar para essa normalidade, gerar um ROI ali na faixa de 17%, quando o banco tá ali melhor, ele consegue gerar um ROI maior para o acionista. Então você tem um crescimento aí de 9,3% até 10% ao ano, dá para colocar aqui em Banco do Brasil. Se você joga aqui, ó, 13,5% ao ano de yield, você tem um retorno embutido na ação de 23% ao ano, olhando para o médio prazo a longo prazo. E se você joga aqui um re-rating, supondo que a ação suba uma taxa pelo menos em linha com a inflação, você tem 28% ao ano na média. Então olha só, se traduzir um retorno desse quando você compra muito barato, pode não ser aí nada de outro planeta, como aconteceu desde, né, do Plano Real. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, lá vai o estudo secreto aqui de Banco do Brasil. Olha esse estudo que eu peguei de Banco do Brasil desde o ano de 2004. Pessoal, o banco já chegou a subir em alguns períodos, tá? Em mais de 1000%. Olha essa alta que a gente teve no Banco do Brasil de 2004 para 2008. O banco saltou ali, ó, basicamente, né, daqui até ali, pessoal. Então foi uma alta de 1500%. A ação se multiplicou em muitas vezes no tempo, tá? E você ter tido aí, ó, você multiplicou seu capital em 15 vezes, em apenas 4 anos. Então perceba que quando você compra o Banco do Brasil em extrema crise, você pode ter altas fortes. 2016 também subiu 300%, agora sabe-se lá quanto vai subir. Mas eu sei de uma coisa, se a bolsa subir, continuar o fluxo forte, o agro recuperar e a Selic cair, muito provavelmente o Banco do Brasil vai proporcionar uma das maiores altas do setor bancário, podendo descolar dos seus pares privados, como Itaú, Bradesco e Santander. Então ele poderia dar um retorno até superior só do fato dele estar muito barato. Não necessariamente o Banco do Brasil é o melhor banco da bolsa. Claro, o Itaú é superior a ele, porém, ele é mais barato, então ele pode trazer um retorno maior só do fato dele ser mais descontado. Ele é uma empresa boa, melhor que o Bradesco e o Santander, mas ele aí está muito amassado, né? O mercado está pagando muito barato nas ações com esse medo do agro, medo do risco político, e você se aproveita dessas assimetrias para fazer bastante dinheiro. Outro ponto que mostra aí, né, o Banco do Brasil com muito descontado, esse estudo aqui do valor patrimonial. O mercado ele geralmente paga acima do PVP quando há mercados mais aquecidos. E olha o que aconteceu aqui, ó, em épocas que o Banco do Brasil foi precificado por 3 vezes de PVP, 2 vezes de PVP. Só desse fato o banco já poderia subir aí, ó, se você joga para o máximo de PVP que ele já foi cotado pelo PVP atual, o banco poderia se apreciar mais de 400% na cotação. Então olha só o tamanho da valorização que pode acontecer no Banco do Brasil. Porque hoje, pessoal, se o banco recuperar a qualidade, você perceba aí, né? Ele já vai voltar para um ROI de 18% a 20%, como no passado. E você vê um banco cotado por 100 bi de valor de mercado, no mínimo era para ele estar 4 vezes mais caro para traduzir num lucro aí de tecnicamente valor de mercado de
400 bilhões. Então, assim, pessoal, nada irreal isso. Ah, Pablo, mas ele é estatal. Só que lembre-se que agora, eu não gosto de olhar aqui muito para a parte política, mas seria um bônus, tá? Tecnicamente, uma espécie de trade eleitoral, não gosto de apelidar assim. Se de fato esse Romeu Zema aí, né, que tá entrando para disputar a presidência for aprovado, né, consequentemente for aprovado aí nas eleições, o Banco do Brasil poderia decolar na cotação, porque o próprio Romeu Zema já disse que caso ele seja eleito, ele vai privatizar, pelo menos ter a intenção de privatizar as estatais. Então, por consequência aí, pessoal, isso já seria um baita potencial de alta para o Banco do Brasil. E se o Banco do Brasil fosse privatizado, ele voltar a ter um ROI na faixa do nível Pique Itaú, você poderia ver um banco aí sendo cotado por um PL facilmente de 12 a 13 vezes. E com o lucro aí, ó, na faixa de quase 40 bilhões, que o Banco do Brasil lucra isso no seu auge, imagina o banco valendo, 13 vezes, como um Itaú no mercado mais eufórico. O banco poderia valer 500 bi na bolsa, trazendo um potencial de alta somente do fato do trade eleitoral de mais de 300%, e essa alta poderia continuar se estendendo caso um Romeu Zema ficasse na presidência por muito tempo. Então por isso que eu falo, claro, você tem que aí, né, não se basear por esse ponto, mas se basear porque é um banco de qualidade, tecnicamente está mal precificado pelo mercado e tem esse potencial com a recuperação do lucro de decolar na cotação, porque o mercado está pagando muito barato agora, né? No pior dos cenários, a gente poderia, geralmente o fundo do Banco do Brasil fica em 0,58 de PVP. Então, né, você poderia ver um banco aí no máximo abaixo de R$20, porque o valor patrimonial da ação esse ano já aumentou, a perspectiva é R$35. Então, se o banco simplesmente voltar para R$19, você pode ver um PVP na faixa de 0,54. E aí, pessoal, por isso que para mim, abaixo de A dos 22, já fica aí um banco extremamente barato, quando eu considero para o longo prazo, tá? Não tô olhando para agora, tô olhando para 3 anos ou mais, o banco pode trazer uma rentabilidade diferenciada em relação ao Bradesco e ao Santander, que já estão mais bem precificados pelo mercado. Eu não vou jogar aqui o Itaú, porque o Itaú não é comparável, né? O Itaú, ele foca muito ali no crédito corporativo. Já o Bradesco, ele tem agro, tem ali, né, pessoa física. Então, assim, a gente tem que usar com os pares mais comparáveis de dentro aqui do setor. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, na carteira do canal, eu tenho sim Banco do Brasil e hoje ele representa aí uma posição bem interessante, né? Representando quase 40% da carteira total de ações aqui do canal, e eu pretendo gradativamente ir aumentando minhas posições aqui no Banco do Brasil, olhando aí para o longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!